Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos lá, vamos para a nossa caminhada de hoje com o Senhor à nossa frente, ao nosso lado. Amém? O texto para a nossa meditação hoje é o texto que está no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no verso 6. Um texto muito conhecido, mas é muito profundo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o texto continua dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é quem disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para hoje nós vamos ficar somente com essa primeira expressão. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. E eu gostaria aqui de fazer 3 observações rápidas para a nossa meditação de hoje. Primeiro, que todo caminho, quando você entra nele, você entra porque você quer chegar em algum lugar. Na verdade, você sai, por exemplo, da sua casa para o seu trabalho, você deseja sair da sua casa, você entra no caminho, em algum caminho, para chegar no seu trabalho, ou seja, na igreja ou numa outra atividade qualquer. Mas quando você entra num caminho, é porque você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um destino a ser ali conquistado. E assim é Jesus para a nossa vida. Quando o homem entra em Jesus, o homem entra em Jesus para um destino. E qual é o destino que Jesus, como sendo esse caminho, conduz o homem? É para o céu, é para a eternidade. Então, quando você, nós decidimos estar em Jesus, nesse caminho, o nosso destino, o final da nossa vida não vai ser a morte, mas vai ser a vida eterna com Deus na eternidade. Um outro ponto que eu acho muito importante é de que a palavra diz que Jesus, ele não é um caminho, mas ele é o caminho. Glória a Jesus! Não existe outros caminhos. E nós nos alegramos com isso, porque que bênção é saber que Jesus, ele é o único capaz de conduzir o homem até chegar ao Pai, até chegar à eternidade. Não existem atalhos, não existem outros meios que o homem possa ir até Deus, senão por meio do seu Filho Jesus. E por último, há um ponto interessante, né? Quando nós falamos de caminho, são as sinalizações. Todo bom caminho, ele é bem sinalizado. Por exemplo, eu vou fazer um passeio com a minha família para um outro estado. Hoje, com o advento, dos meios, de comunicação, você tem hoje a internet, você tem aplicativos hoje que nos facilitam muito, mas antigamente não tinha isso. O que nos ajuda a chegar em algum lugar são as sinalizações, são as placas. E essas placas, elas são muito interessantes no caminho, porque elas basicamente servem para 2 coisas. Para que servem as placas? Primeiro, para que você consiga chegar no seu destino. Então as placas vão te sinalizando ponto a ponto para que você chegue no seu destino. E um outro atributo que as placas têm é de preservar as pessoas, é para que acidentes não aconteçam. Por exemplo, quando você está numa reta, tem uma curva, então ali tem uma placa, curva sinuosa, e é interessante que as placas, elas são colocadas antes das coisas acontecerem. Então, por exemplo, uma curva, antes da curva, você vai ter a placa. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo são como placas de Deus para a nossa vida, que nos instrui a andar no caminho, a andar em Jesus. Você hoje pode dizer assim: poxa, eu queria tanto andar nesse caminho, eu queria tanto estar em Jesus, mas eu não sei como andar, eu não sei como fazer. Jesus hoje, ele te disponibiliza a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser esse agente, como placas, que vão te dar sinalização, que vão te mostrar como andar nesse caminho. Então, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida em Jesus, e tanto você quanto eu seremos muito felizes. E é interessante, Elas são colocadas antes. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não permite que acidentes aconteçam na nossa vida.
Não estou dizendo que vai ser tudo perfeito, que a nossa vida não vai ter nenhum tipo de intempéria. Não, vai acontecer. Mas com o Espírito Santo nós somos livres. Com o Espírito Santo na nossa vida, nós não erramos o caminho, nós não saímos do caminho, porque pontualmente Ele vai falando conosco, vai nos ensinando a andar em Jesus. Então fica aqui essa palavra para a minha vida, para a sua vida. Jesus é o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e um beijo no seu coração.